Quem nunca ouviu falar que os pets têm personalidade própria? E o que dizer daquele cachorrinho que é um amor e de repente vira uma fera? Em Anápolis, no interior de Goiás, 3 cães da raça American Bully cresceram juntos, sendo 2 machos e uma fêmea. Os animais viveram em harmonia por 8 anos. Recentemente, eles começaram a brigar bastante. Durante uma das brigas, ao tentar controlar a situação e separar os cães, a dona deles foi atacada. Um dos animais fugiu para a rua e ainda mordeu a vizinha. A mulher só escapou dos ataques porque o marido sacrificou o animal. Será que tem uma explicação para um comportamento tão violento? Para saber mais sobre as emoções desses bichinhos, vamos conversar agora ao vivo com a Kellen de Souza Oliveira Vieira, que é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Kellen, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores. Queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre as raças dos cães. A gente deu um exemplo agora, de uma tutora, uma proprietária, que foi atacada pelos próprios animais que tem a raça American Bully. Explica pra gente, essa raça, ela é mais agressiva? Ou a gente pode dizer que existem raças mais agressivas? Ou esse comportamento do animal não está necessariamente associado à raça dele? Bom, primeiro, não existe essa relação entre uma raça em especial ou em específico com a agressividade. Existem raças que têm componentes genéticos para serem agressivos, porém esse componente genético ele só vai ser expressado de acordo com o meio ambiente que o animal vive. Então, por exemplo, o American Bully é um animal que ele vem de uma genética aí, de um Bull Terrier, de um American Staffordshire Terrier, de um Pitbull, que são animais que têm um potencial maior, é muito mais fácil deles serem agressivos de acordo com o meio ambiente que ele vive. Então, por exemplo, que atitudes do meio ambiente que a gente fala, de vivência desse animal que pode deixar ele agressivo. Então, o tutor, o responsável pelo animal, mantê-lo sempre preso, fechado, sem contato com outras pessoas, sem contato com outros animais. Não foi feita a socialização correta naquele período de 21 até 90 dias, até mais ou menos 3 meses. Esse animal ele não foi apresentado a diversas pessoas, diversos outros animais. Então, isso pode auxiliar na agressividade do animal. Mas não existe uma raça que é 100% agressiva, que ela já nasce agressiva. Na verdade, esse comportamento ele é moldado pelo responsável do animal. Tá certo, doutora. Na casa desse exemplo aí, viviam então 2 machos e uma fêmea. Isso que a senhora disse sobre o ambiente, propício ali para o cachorro, a situação ambiental ter proporcionado esse comportamento agressivo. Será que eles estarem vivendo 2 machos e uma fêmea pode ter provocado esse tipo de problema, essa rivalidade, ou isso não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Pelo que eu sei da matéria, do acontecido, a fêmea ela estava no cio. Então, obviamente, se eu tenho 2 machos inteiros, ou seja, que não são castrados, eles vão disputar por essa fêmea. Então, isso é muito comum no reino animal, ocorrerem disputas entre machos em relação a uma fêmea que está no momento de acasalamento. Então, até onde me foi passado, que eu li na reportagem, que eu vi na reportagem, a fêmea estava no cio, e aí os machos começaram a brigar, a tutora foi tentar separar, e aí ela foi mordida pelo cão. Certo, então para a gente explicar direitinho para quem está em casa, quem tem machos e fêmeas na mesma residência tem que se atentar então a esse período do cio. É bom então separar esses animais. Sim, se não for para nenhum dos dois acasalarem com essa fêmea, o ideal é separar esses animais. Separar os 3, tanto os machos entre si, quanto a fêmea também. Porque a fêmea, nesse período de cio, ela tende também a ficar um pouco mais agressiva, um pouco mais estressada, por causa das trocas hormonais que ocorrem. Certo. Nesse caso, eles não obedeceram essa tutora. Isso acontece por quê? E tem alguma dica para as pessoas que estão em casa agora criarem ali uma voz de comando para os animais? Ou nesses casos em que as circunstâncias são essas, 2 machos, uma fêmea no cio, essa voz de comando realmente não vai funcionar? Não vai funcionar. Infelizmente,
no calor da briga, no calor do momento, o animal ele tende, né, ou a se defender do outro, né, ou a agredir, tentar matar o outro. Então isso é um instinto animal. O tutor chegar, gritar, tentar separar, isso não vai resolver. E então o certo mesmo é que ou os animais sejam castrados, né, para evitar esse problema, ou que se separe no momento nesse momento aí que a fêmea está no cio. E o adestramento, né? O adestramento desde filhote, ele auxilia e ajuda bastante. O que a gente observa é que esses animais, muitos desses animais, eles têm uma força muito bruta, né? Então, a mordida, por exemplo, de um American Bully, ele chega a sair a 50 quilos, não a mordida. Então, é muita coisa. Então, por exemplo, o que seriam 50 quilos? Imagina 50 quilos no seu braço, na sua perna. Destrói tanto a parte muscular quanto a parte óssea. Então, são animais extremamente fortes, né? Então, a gente sempre pede que quando você tem animal, né, que é forte, que é grande, animal de grande, é gigante porte, animal que tem uma mordida muito forte, como são os casos dos bulls em geral, né? Então, Pitbull, American Staffordshire, American Bully, Bull Terrier, o próprio Bulldog, né? Tanto o Bulldog inglês quanto o Bulldog francês, esses animais, eles foram criados. Eles têm um componente genético para buscar gado, né? Então, por isso que eles têm esse sobrenomezinho chamado bull, que são animais que derrubam bovinos. Então, você imagina a força dessa mandíbula, a força dessa mordida. Então, é sempre mantê-lo o mais adestrado possível, sempre fazer comandos de adestramento, que é o que também auxilia aí. Mas dizer que na hora, no calor do momento, esse animal vai responder a esse comando, a gente não pode dar essa certeza. Tá explicado então, doutora. E é verdade que os animais, eles podem ficar mais violentos quando envelhecem? Na verdade, não. É o que a gente chama que eles têm distúrbios cognitivos. Então, o que seriam esses distúrbios cognitivos do envelhecimento? Então, por exemplo, o animal, ele perde a acuidade visual, a acuidade auditiva. Então, por exemplo, ele já não enxerga muito bem durante o dia, enxerga melhor à noite, algumas cores eles não enxergam, e à medida que ele vai ficando velho, né, ele vai adquirindo aí catarata, essa visão dele, ele pode ficar deficiente. A audição do mesmo jeito, eles escutam muito bem quando jovens, porém, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão perdendo essa audição. Então, aí acontece principalmente os ataques. Por quê? Porque ele não te escuta, não te enxerga e você chega de repente no animal e ele, por um momento de susto, ele tende a morder, né? Então, é como se fosse uma defesa dele. Então, a dica para esses animais que estão, né, nessa fase de senilidade, que tem esses distúrbios, que a gente chama de distúrbios cognitivos, né, principalmente assim, uma diminuição dos seus sentidos, sempre antes de chegar perto do animal, chamá-lo pelo nome. Então, sempre chamá-lo pelo nome. Então, por exemplo, isso aconteceu muito na década de 80 com a raça Doberman. Então, o Doberman, na década de 80, 70, era uma raça que as pessoas utilizavam muito, gostavam muito como guarda e proteção. E à medida que ele ia ficando mais velho, ele perdia a visão. E aí as pessoas chegavam perto dele e ele terminava atacando. Então, sempre, antes de chegar próximo ao animal, fale o mais alto possível o nome dele para ele saber que você está ali, para ele reconhecer a sua voz, né? Não quer dizer que ele não escuta 100%, mas ele escuta ainda alguma coisa, porém não como na fase de filhote ou de adulto jovem. Certo. E o que fazer quando a gente adota ali um animal filhote e lá no início, desde jovem, esse animal apresenta sinais de agressividade? A senhora já disse que tem muito a ver com o ambiente. O que a gente pode fazer dentro de casa ali para garantir que esse cachorro seja mais tranquilo, tenha ali, né, uma personalidade um pouco mais sociável? Porque muita gente acaba adotando o cachorro porque tem criança em casa ou para fazer companhia para idosos, e isso pode acabar sendo um pouco perigoso, né? Olha, a agressividade, ela é extremamente complexa você tratar ela, né? É um dos assuntos dentro do comportamento canino e felino que a gente tem que tratar com bastante cuidado. Por quê? Porque ela tem vários fatores, né, que podem acontecer.
Então, eu tenho agressividade contra pessoas, é um tipo de tratamento. Agressividade contra outros animais é um outro tratamento. Eu tenho aquela agressividade também, né, por excesso de territorialismo. Então, vamos supor, aquele animalzinho que ele está na cama dele e ninguém chega perto, ele está comendo e ninguém chega perto. Então, a agressividade, ela tem várias formas dela acontecer. É um assunto extremamente complexo e no caso do filhote já ter essa tendência à agressividade, a recomendação é buscar uma ajuda de especialista, buscar realmente um adestrador, alguém que entenda de comportamento. Nunca o tutor tentar tratar a agressividade sem ele saber realmente qual que é o motivo da agressividade desse filhote. Então, saber se esse filhote é agressivo por algo que aconteceu, né, no seu passado, por uma deficiência de socialização, ou por medo de pessoas, ou medo de outros animais, ou excesso, ciúmes, né, que acontece também. Muitas vezes a gente vê aí um animal, né, no colo do seu tutor, do seu responsável, e ninguém pode chegar perto. Então, isso é excesso de ciúmes, excesso de zelo, territorialismo. Então, a primeira coisa é diagnosticar que tipo de agressividade esse animalzinho tem. E, para isso, a gente sempre recomenda realmente os adestradores, os estudiosos em comportamento animal para auxiliar. Muitas vezes, não só o adestramento ele vai auxiliar nesse tratamento. A gente tem que entrar também com algumas medicações. Então, do tanto que o assunto é complexo. O assunto agressividade é o que mais acontece, é o que mais a gente estuda, é o que mais a gente vê e é muito difícil de ser tratado. Mas tem jeito. Então quer dizer que tem tipo um calmante para os animais, um remédio ali para manter ele mais tranquilo? Existe sim. Nós temos várias medicações, né? No geral, a gente começa com a mudança de comportamento, né? Com adestramento. Depois, se não funcionar, a gente entra com a parte, pode entrar com florais de Bach, tem homeopatia. E aí, por fim, a gente usa também os medicamentos, né, chamados de alopáticos, que são aqueles mesmo, ou muitas vezes um antidepressivo, que tem, né, para baixar essa ansiedade, essa agressividade do animal. Então, a gente tem várias formas de tratá-la, mas sempre a gente pede para iniciar com a parte de adestramento mesmo, mudança do comportamento do animal. À medida que vai avançando e o animal não tem resultado, aí sim a gente entra com com alguns acessórios, artifícios para assessorar. Porque muitas vezes o animal ele tem um grau de ansiedade muito grande e que ele o comportamento dele ele não vai conseguir captar aquilo que o adestrador está querendo, aquilo que o comportamentalista está querendo. Então aí a gente tem que dar medicações ou algum floral, homeopatia para baixar essa ansiedade para que ele consiga interpretar aquilo que estão pedindo para ele. Pelo que a senhora está dizendo, doutora, é muito específico, né? O tratamento de cada animal. Então é caso a caso que tem que ser avaliado, cada animal, cada tutor, cada ambiente precisa ser levado em consideração. Agora, algo que eu vejo e que eu imagino que seja um erro comum e que não deve acontecer em nenhuma circunstância, nenhuma situação, é a resposta do tutor à agressividade do cão ser a agressividade. A gente percebe em muitos casos que o animal ali, quando ele ataca o tutor por algum motivo, o tutor tem o reflexo, muitas vezes, de dar um tapa, de agredir esse animal com algum objeto. Isso pode piorar a situação? Sim, pode piorar sim. Por isso que a nossa recomendação é sempre, ao primeiro sinal de agressividade do animal, né, seja qual o motivo da agressividade, ciúme, territorialismo, seja o motivo que for, busque um acompanhamento com o especialista, porque é justamente isso que acontece. Muitas vezes o tutor revida essa agressividade do animal com uma outra agressividade, você vai estar como se você estivesse estimulando essa agressividade dele. Então, você está piorando o processo. Então, a agressividade, ela tem que ser tratada caso a caso, ela precisa ser estudada dentro daquele ambiente que o animal está, a rotina da casa, inclusive os adestradores vão na casa, ver como que é a rotina, muitas vezes passa meio período lá para entender o que está acontecendo. Então, a agressividade é um assunto complexo e, pelo fato, né, de muitas vezes acontecer
com animais grandes, de gigante porte, então é um assunto assim que a gente tem que ter bastante cuidado, porque uma mordida de um animal numa criança, por exemplo, pode levar essa criança a óbito. Claro, é fundamental, né, que haja esse cuidado ali, essa atenção por parte dos adultos. Eu já ouvi falar que é importante ter uma rotina. Assim como é importante que as crianças tenham uma rotina, os idosos também, é importante estabelecer uma rotina para os animais. Isso realmente pode ajudar na prevenção de comportamentos agressivos? Isso pode deixar o animal um pouco mais tranquilo? Por exemplo, caminhar com ele ali no mesmo horário, brincar, tem um horário ali para brincadeira sempre mais ou menos ali no mesmo horário, para que o cachorro gaste a energia. Isso é verdade? Isso pode ajudar a diminuir a ansiedade e o nervosismo desse cão? Pode sim. Isso que você está falando é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. A gente tem vários tipos de enriquecimento ambiental. Então, a gente tem desde o alimentar, que seria o quê? Você oferecer o alimento para o animal de uma forma diferenciada, não deixar aquele alimento sempre ali à disposição. Porque na natureza, se a gente pensar, nenhum animal, seja ele cão ou gato, ele tem esse alimento aí disponível, né? Então, na natureza, ele tem que trabalhar para conseguir o alimento. Então, vamos pensar aí no lobo, né? Em cães que vivem na mata, cães selvagens. Eles têm que caçar para se alimentar. Então, por que os nossos animais domésticos que vivem confinados, eles também não podem fazer isso? Óbvio que a gente não vai colocar um outro animal ali para ele caçar, mas a gente pode, por exemplo, pegar uma garrafa PET, furar essa garrafa PET, colocar o alimento dele ali dentro e ele vai andando, né, empurrando essa garrafa, o alimento vai caindo. Então, é uma forma de enriquecimento ambiental, ou seja, o animal precisa pensar para comer. Né? Isso é que a gente sempre comenta. Então, isso é uma forma, por exemplo, de enriquecimento ambiental alimentar. A gente tem também um enriquecimento ambiental do tipo físico, que é fazer exercício físico com os animais. Então, sempre escolher um horário do dia, né? Agora que está muito quente, ou bem cedinho da manhã, por volta de 6, 7 horas da manhã, ou então depois das 18 horas, 19 horas, né, fazer essa caminhada aí de meia hora, 40 minutos com esse animal para ele fazer exercício físico. O cão, principalmente, ele precisa disso. Por quê? Porque é um animal que ele anda muito, ele pode andar 8 quilômetros por dia. Então, ele precisa gastar essa energia física que ele tem. Viu? A gente tem também os enriquecimentos ambientais do tipo social, ele precisa se socializar com outros animais, ou mesmo da mesma espécie, ou de espécies diferentes, né? Que é o que acontece muito hoje nos famosos daycare, nas creches para cachorro. Então, o animal ele vai para aquela creche, ele socializa com outros animais, ele faz exercício físico, né? Então, ele faz o enriquecimento ambiental do tipo físico e ele faz também enriquecimento ambiental do tipo alimentar, onde eles oferecem um alimento de várias formas diferentes, esconde o alimento, esconde uma fruta, e o animal ele tem que procurar onde está a fruta se ele quiser comer. Né? Então, a gente tem o enriquecimento ambiental do tipo cognitivo, que é fazer ele resolver desafios, né? Que aí ele vai trabalhar a mente dele. Então, quando você faz enriquecimentos ambientais, cognitivos e físicos, você cansa o animal, você tira a ociosidade dele. Então, você diminui bastante a chance dele desenvolver qualquer outro problema de comportamento, não só agressividade, mas uma ansiedade, uma compulsão. Então, ajuda bastante. Tá certo, doutora Kellen, quero agradecer, viu, a sua participação. Acho que conseguimos informar bem o pessoal de casa a respeito do comportamento, especialmente, né, com relação à agressividade aí dos pets. É importante a gente tomar cuidado e é importante também a gente desmistificar, né, ou seja, tirar essa ideia de que algumas raças são agressivas e outras não. E aí a gente coloca, como colocar todos ali dentro de um mesmo saco, né? E a gente sabe que isso não é verdade, tem muito mais a ver com a nossa relação, a nossa forma de interagir com esses animais do que com a raça deles. Obrigado, viu, pelo seu tempo, até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, para vocês, para os telespectadores. Nós estamos sempre à disposição aqui quando surgirem aí alguns desses questionamentos à base de comportamento, nutrição, reprodução.